Duas pesquisas nesta semana mostram piora na avaliação do governo Lula. Primeiro, a pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quinta-feira, mostra a avaliação dos brasileiros sobre o desempenho do presidente Lula e aponta uma queda nos últimos 2 meses de 5 pontos percentuais. Vamos a esses números. Em janeiro, 52% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Em março, esse índice caiu para 47%. Já a desaprovação subiu de 43% em janeiro para 46% em março. Na quarta-feira, foi a vez da Genial Quest, mostrar que a avaliação geral do governo também caiu. A avaliação positiva foi de 36% para 35%, uma variação dentro da margem de erro, mas a avaliação negativa subiu de 29% para 34%. A margem de erro dessa pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Começo com Caio Coppola. Caio, na sua avaliação e na sua opinião, o que explica esta piora na aprovação da gestão Lula? Pois é, né? Por que será que a aprovação do Lula está se deteriorando, como apontam aí todas essas pesquisas mais recentes? Bom, na minha análise, essa piora de avaliação ela se deu em razão do sofrível desempenho do governo em 4 áreas essenciais: justiça, relações internacionais, governabilidade e economia. Bom, vamos começar por esse último fator, né? Trabalhadores e empreendedores mais atentos já detectaram a desaceleração da nossa economia. Ano passado, o investimento estrangeiro no Brasil despencou 22%, fazendo o país perder mais de 80 bilhões de reais. E o investimento interno em construção, em maquinário, em equipamentos, bom, esse caiu 3%, sinalizando aí da parte do empresariado uma perda de confiança no governo. Até mesmo um resultado positivo do PIB, né, o resultado do PIB de 2023, a soma das riquezas produzidas pelo país no ano passado, é também motivo de preocupação. Isso porque, embora a nossa economia tenha crescido, ela passou o último semestre absolutamente estagnada. Na verdade, olha só, o PIB cresceu 1,8% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo trimestre, 0,1% no terceiro trimestre e 0%, nada no quarto trimestre. Ou seja, a economia está com o freio de mão puxado, enquanto o governo está batendo recorde de gastos e de déficit. E se não fosse o crescimento de 15% do agro e mais uns 8% na indústria extrativista, né, a gente está falando de petróleo, gás natural, minério de ferro e tal, o resultado seria muito pior. Da mesma forma, desacelerou o emprego formal. O Brasil gerou, agora em 2023, 520 mil vagas de trabalho a menos que em 2022 e 1.300.000 vagas a menos que em 2021. Então, é mais um indício de que o efeito positivo do governo anterior na economia está se dissipando. Agora, saindo da economia, né, vamos falar de governabilidade e articulação política. Na campanha de 2022, Lula chegou a afirmar que as emendas parlamentares do tal orçamento secreto eram, aspas, a fonte do maior esquema de corrupção do país. Claro que essa foi uma declaração que deixou todo mundo muito preocupado, afinal de contas, Lula da Silva é um grande especialista no assunto. Contudo, assim que ele tomou posse, segundo a apuração daqui da CNN Brasil, Lula mais que dobrou o empenho de emendas parlamentares e, de acordo com o levantamento da Gazeta do Povo, Lula aumentou em 530% o repasse de emendas PIX, aquelas transferências bilionárias sem fiscalização que caem direto na conta dos municípios felizados. Então, o Lula patrocinou esse toma lá da cá com o Congresso para garantir a aprovação de leis do interesse do seu governo. E, ao fazer isso, descumpriu promessa de campanha e escancarou as portas do Tesouro para a corrupção. E as pessoas ainda se lembram de quando o PT justificava o mensalão e justificava o petrolão em nome da tal governabilidade. Bom, outro ponto de desgaste para o Lula, como eu disse, são as relações internacionais. Aqui dá para ser bem breve. O cidadão brasileiro não aprecia que o seu presidente da República seja elogiado pelos terroristas do Hamas. O eleitor consciente não admite que Lula se coloque como um garoto propaganda da ditadura na Venezuela. Então, esse alinhamento automático do PT com o interesse de regimes autoritários, como Venezuela, Nicarágua, Cuba, Irã, Rússia e por aí vai, isso causa repulsa na opinião pública esclarecida. E aí também pesa na avaliação negativa do governo Lula. E, finalmente, chegamos na área da justiça. Bom,
Segundo o relatório da Transparência Internacional sobre a corrupção, o Brasil vive sob a égide de um judiciário de coalizão, ou seja, uma justiça supostamente aparelhada e excessivamente simpática ao atual governo. Então, quando Lula da Silva dá tapinhas no rosto de ministros do TSE ou indica para o STF os seus amigos, os seus companheiros, ele reforça essa impressão e ele vincula a sua imagem e a imagem do seu governo, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal e às suas controversas decisões. Então, quando centenas de milhares de manifestantes vão às ruas sem nenhuma faixa, sem nenhum cartaz, por medo de represália judicial, isso pega mal para o governo Lula. Quando os ministros impõem censura ou proferem decisões ao arrepio do devido processo legal, isso também vai resvalar no Lula. Quando o STF vai atuar para legalizar o aborto, para abrandar as penas para traficante, para esvaziar os presídios, é claro que tudo isso impacta o governo Lula, especialmente porque o Lula e o PT concordam publicamente com todas essas medidas. Aí o resultado não podia ser diferente. A aprovação do governo cai a olhos vistos. Quero ouvir a opinião de José Eduardo Cardoso. Por que essas duas pesquisas de opinião divulgadas no intervalo de 2 dias, dentro da mesma semana, apontam uma queda tão significativa da percepção dos brasileiros em relação ao governo Lula? Zé Eduardo. Olha, uma frase que eu sempre repito, apesar de batida, é que às vezes quando você olha as árvores, você perde a dimensão da floresta e encontra explicações que não condizem com a realidade do que se vê na própria árvore. Por que eu estou fazendo essa observação? Em geral, não estou falando de governos reeleitos, estou falando de governos eleitos e que não estão submetidos a nenhuma situação econômica catastrófica ou outra situação do gênero. Em geral, assim funcionam as pesquisas. Parte do patamar da eleição, os governos vivem uma lua de mel mais ou menos de uns 6 meses. Depois dos 6 meses começam a ter o seu primeiro desgaste. No segundo ano de governo é o período de maior desgaste. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu viabilizar seus principais projetos, as licitações estão em curso. É quando os governos tendem a cair mais. É o segundo ano de governo. Quando chega no terceiro ano, essa tendência pode persistir, a regra é essa, e começa a haver uma subida, que as obras começam a ser entregues, os projetos já estão em curso. Em síntese, esta é uma linha geral dos governos, essa é a floresta. Vamos ver então agora a árvore a partir da floresta. O governo Lula ganhou uma eleição bastante disputada, com uma margem bastante disputada do segundo candidato, Jair Bolsonaro. Então ele não partiu de um patamar muito elevado. No entanto, este patamar de aceitação dele permanece com certa estabilidade e com oscilações. O que, a meu ver, inclusive, surpreende, porque se você olhar o resultado objetivo da pesquisa hoje, ela não é desfavorável ao presidente Lula. Vamos olhar os números. A margem de erro para mais ou para menos da pesquisa Atlas, que eu estou vendo, é de 2%. 47% da população aprova Lula, 46% desaprova. Ou seja, estamos na margem de erro, para mais ou para menos, mas mostra um nivelamento. Segundo, governo, quantos avariam ele ruim? 40%. Ou seja, um nível inferior à votação de Jair Bolsonaro nas eleições. Quantos acham ótimo bom? 38,1%, um nível menor do que Lula teve nas eleições, mas regular 18,2%. Ou seja, a rejeição, se você tiver do governo somado ótimo, bom e regular, ultrapassa em muito ruim. Ou seja, muitos que votaram em Jair Bolsonaro estão dizendo que o governo Lula é regular ou ótimo ou bom. Ou seja, isto para um segundo ano de governo, a meu ver, é até surpreendentemente bom. Então, fôssemos nós olhar exclusivamente as árvores mencionadas pelo Caio, nós teremos uma análise distorcida, porque, no fundo, a sensação que emite numa pesquisa, ela não passa por somente esses critérios que alguns optam, eu não gostei de tal coisa, eu não gostei de outra. É uma sensação geral. Claro, e que isto é captado muito de acordo com a evolução histórica dos governos. Então, um governo que teve uma eleição dificílima, como a vitória do presidente Lula, ele não partiu de um patamar tão elevado. Ele tende a oscilar?
regular? Claro que tende, mas eu não tenho, e aí um governo deve ficar preocupado, mesmo no segundo ano, se eu somar a taxa de regular, se a taxa de avaliação negativa ultrapassar o regular e o ótimo, aí eu estou numa situação difícil. Eu me lembro que isso chegou a acontecer com o governo Dilma Rousseff, com todos os desgastes que tem ao longo do segundo mandato de Dilma Rousseff, particularmente já no final, passados os 6 primeiros meses, e entrou-se no outro ano. Aí acende um alarme para qualquer governo. Mas da forma que está posta hoje, eu acredito, inclusive, que essa situação ela é de oscilação, a linha é de estabilidade, se você considerar a margem de erro, caiu lá 5, 6, isso se recupera, isso ao longo do tempo. Então, é muito positivo para quem partiu do patamar da eleição, com aquele radicalismo que aconteceu, chegar a esses números hoje. Ou seja, eu tenho uma situação, diria que o governo ele está sendo bem avaliado ou avaliado como regular por pessoas que votaram em Jair Bolsonaro. Não há outra explicação para esses números, portanto, não vejo isso como algo negativo ou preocupante para o governo. Com a certeza de que no futuro a tendência, salvo aconteçam fatos anômalos, é retomar uma ascensão. O grande debate termina aqui. Meus agradecimentos a José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. E nós lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.